Então, já tínhamos começado, vamos dar continuidade ao tema 3, aspectos demográficos. Eu tinha até dito para vocês anotarem aí, circular o nome demográfico e colocar população, populacional, né? Toda vez que a gente estuda alguma coisa com esse nomezinho demografia, em geografia, demografia tem a ver com estudos populacionais. Então, a gente está estudando população, certo? Aqui, especificamente nesse tema, a gente vai ver mais em relação ao mundo, uma perspectiva mundial, em relação aos assuntos populacionais a nível mundial. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre... Aqui no início fala das características que a população mundial tem, depois vai falar um pouquinho sobre o crescimento da população mundial, né? Já a gente vai entrar nessa discussão. Que eu já tinha começado a falar na outra aula e agora a gente vai dar prosseguimento. Ok, Ana Luísa, vi seu comentário aqui agora, viu? Não sei se você vai me escutar também, porque ela disse que ia sair por um segundinho e voltava. Então, vamos lá. Eu falei na semana passada que a população mundial, ela tem... Na verdade, o que é população? População é qualquer conjunto de indivíduos que habitam um local. Então, por exemplo, existe a população de Caicó, existe a população do distrito de Lajinhas, a população nacional brasileira, a população do Brasil, a população do Nordeste, a população do Rio Grande do Norte. Ou seja, população é qualquer conjunto de indivíduos que habitam em um determinado local. Local, região, estado, país, uma área continental, enfim, ou o mundo todo, certo? População se refere sempre a um agrupamento de indivíduos que habitam determinada área. Pronto, ponto final. Aí, se tratando da população mundial, a gente viu que a população mundial ela tem duas grandes características. A população mundial, ela tanto se distribui de forma desigual no mundo, ela se distribui de forma desigual no mundo. Eu falei na aula passada que grande parte das pessoas do mundo habitam a Ásia, né? A maior população de todos os continentes é a população asiática. Na verdade, as duas maiores populações do mundo estão lá. As duas maiores populações dos dois maiores países, em termos populacionais, estão lá, que é a China. A maior população do mundo é a população chinesa, que conta com 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E a Índia, que também está na Ásia, que conta com 1 bilhão e mais ou menos 200 milhões de pessoas, né? Eu não olhei o dado recente, não vou mentir, a gente precisa olhar isso aqui no IBGE Países. Ele vai dizer isso bem bonitinho para a gente. Mas eu sei que os dois maiores países em termos populacionais são esses, e eles estão na Ásia, localizados na Ásia. Então, a população do mundo, ela tem uma característica de se distribuir de forma desigual nesse mundo, nesse planetinha que a gente vive, né? Tem mais pessoas habitando a Ásia do que outros continentes. Alguns continentes podem ser mais povoados do que outros. É isso que a gente tem que chegar aqui a essa conclusão agora. E outra coisa que eu estava falando na outra aula é que uma das coisas que faz com que a população se distribua de forma desigual no espaço geográfico, são vários fatores, tipo fatores históricos, fatores econômicos, fatores naturais, como um local que é desértico, muito quente, ou um deserto frio, ou então uma área que é muito gelada, né, uma área montanhosa, enfim, locais que geralmente fazem com que as pessoas não se fixem naqueles determinados ambientes. Então, assim, por que a população se distribui no mundo de forma desigual? Por vários fatores, né, dentre esses aí que eu mencionei agora há pouco. Fatores históricos, econômicos, ligados à questão do relevo, ou ligados à questão climática, ou então à hidrografia do terreno, enfim, são vários fatores. E eu até falei na outra aula, estava explicando, eu mostrei para vocês um mapa de densidade brasileira, não foi? Densidade demográfica do Brasil, um mapinha, mostrando que grande parte dos brasileiros habitam o litoral do Brasil, o litoral. Mostrei que as principais capitais do Brasil se localizam no litoral, que, na verdade, a primeira grande economia que a gente teve no Brasil, colônia, foi a produção de cana-de-açúcar. Os portugueses trouxeram para cá, né, utilizaram o nosso litoral, principalmente o litoral do Nordeste, para a produção de cana-de-açúcar. Então, a fixação dos europeus, de início, foi no litoral e foi permanecendo ao longo do tempo no litoral, porque as outras atividades econômicas que surgiram no Brasil, colônia, e até o Brasil se tornar independente, foram atividades que estavam ali, ou eram atividades do litoral, ou muito próximas ao litoral brasileiro. Então, teve a cana-de-açúcar nos séculos XVI e XVII, aí século XVIII foi o século do ouro no Brasil, a região das Minas ali, que é no Sudeste, Goiás e Mato Grosso, mas estava ali ligada à questão do Sudeste, né, já próximo ali do litoral. Aí teve também, no século XIX, produção de café no estado de São Paulo, ali bem próximo a Porto de Santos, litoral, onde escoava a produção de café do Brasil para outros países do globo.
Século XX, vem aí o fator primordial de desenvolvimento econômico do Brasil, que vai ser a indústria, que vai se desenvolver primeiro no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, depois no Rio de Janeiro, no Sudeste, nas proximidades também do litoral. Então, assim, a gente percebe que ao longo da história do Brasil, fatores históricos e fatores econômicos fizeram com que o brasileiro se fixasse mais no litoral. Tem alguns locais no Brasil que são considerados vazios demográficos, e eu até mencionei na outra aula, como, por exemplo, aquela região norte do Brasil. Mulher, eu estou falando, eu deveria estar mostrando o mapa, não era? Deveria. Você está errada, Ana Beatriz. Bora, espera que eu vou mostrar. Olha, por exemplo, aqui na região norte do Brasil, nesses estados ao norte, onde pega Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, espera que eu vou estar no Maps, abrindo, vai dar certo. Aqui, ó, essa região norte é a região menos habitada do Brasil, né? Assim, em relação ao tamanho territorial, é uma área que é pouquíssimo habitada, né? Os locais são chamados de vazios demográficos. Por quê? Porque tem 1 habitante por quilômetro quadrado ou 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é pouquíssimo povoada. Quando a gente fala de densidade demográfica, está se referindo a quê, mulher? Está se referindo à quantidade de pessoas que habitam 1 quilômetro quadrado. Então, quando eu digo que um local é povoado, é porque a sua densidade demográfica é muito alta. Tipo, tem 100, 150 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, esse local é uma área muito povoada. Tem uma grande densidade demográfica. Então, essa região norte do Brasil é uma região pouquíssimo povoada, né? Quando você considera o tamanho, que é a maior região do Brasil em extensão territorial, mas em termos populacionais ela é pouquíssimo povoada, certo? E aí um dos fatores que são primordiais para esse pouco povoamento é a questão hídrica, é uma área de mata densa, fechada, que é a floresta amazônica, muito úmido, enfim, muitos insetos, tudo essas coisas que, de certa forma, vai impedindo a fixação do homem no espaço. Então, eu falei aqui do Brasil porque, obviamente, nós moramos no Brasil e eu acho interessante que vocês façam a reflexão do que vocês viram no passado, porque esse assunto é um assunto que vocês já vêm desde o 7º ano, certo? Agora eu estou só dando uma pincelada aqui no assunto que vocês devem ter visto já. Então, assim, a nível mundial, a população se distribui de forma desigual no espaço, porque vai depender de vários fatores, e no Brasil da mesma forma. Dentro de cada país, a população geralmente também se distribui de forma desigual, e o nosso país não é diferente, certo? Grande parte dos brasileiros, até hoje, desde o início do período colonial até hoje, habitam mais, se fixam mais no litoral brasileiro, certo? Isso é um fato. Eu disse que abri o IBGE Países para olhar a população da China, como é que está a população da China e a população da Índia, né? Aqui na Ásia, que é o continente mais populoso. Ó, população aqui da Índia, vamos que vamos, venha para cá, mulher. Olha, população, 1 bilhão, eu falei de 1 bilhão e 200 milhões, né? Eu errei, já está aí 1 bilhão, está bem próximo da população da China. 1 bilhão, 366 milhões, 417.756 habitantes, indianos, olha aí. Aí a da China é mais de 1 bilhão e 400 milhões. A gente vai estudar depois, vocês vão ver isso, quando a gente estiver estudando China, Índia, que a Índia, possivelmente, nesse um futuro próximo, daqui talvez para 2025, existem projeções, né, que dizem que daqui para 2025 a Índia vai ultrapassar a China como a maior população do mundo. Por quê? Porque a natalidade do povo indiano, o número de nascimentos dos indianos é superior ao número de nascimentos dos chineses. Os chineses controlaram mais a natalidade do que os indianos. Então, eu vou voltar aqui só para a gente conferir aqui a população da China, que deve ser 1 bilhão e 400 Ana Beatriz, e poucos milhões. Oi, gata. Eles controlaram o povo Natalidade. eles controlaram a população chinesa através de um crime que lá é proibido você ter irmãos. É porque eles fizeram a política, não mais, né? Hoje em dia, desde 2013, faz pouco tempo isso, eles flexibilizaram a política de controle de natalidade lá. Agora, o casal chinês pode ter 2 filhos. Mais de 79, salvo engano, até 2013, né, quando eles flexibilizaram a lei lá, existia a política do filho único. Então, o casal chinês poderia ter 1 filho. Você tinha que, se você tivesse outro filho, você tinha que ser multado. Existia a prática do infanticídio, da esterilização em massa de mulheres, enfim, era uma coisa assim muito complicada, você não poderia registrar seu filho, seu segundo filho, terceiro filho,
Enfim, acontecia uma série de coisas aí, porque o país passou por um momento de controlar o número de nascimentos. Vocês vão estudar isso ainda comigo, viu? Não se preocupe, não. Ó, população chinesa, 1.433.783.692 habitantes. Tá vendo que a população da Índia e da China são enormes, são os dois maiores países do mundo em termos populacionais, mas são bem próximas, né? Tipo, população da... é coisa aí de 100 e poucos milhões, né? 100 e pouco, 100 e pouco, né? A diferença. E a projeção é que a Índia se torne a maior economia do mundo, a maior população do mundo e ultrapasse a China em um futuro próximo, porque a natalidade deles é superior. Aí vamos para aqui, voltando para cá, é bonitinho. Então, vimos aí que as duas grandes características da população mundial é o quê? Ela se distribui de forma desigual no espaço. E uma outra característica é que a população mundial ela é muito diversificada. Diversificada etnicamente, que a gente fala, né? Por que etnicamente? Porque existem diversas etnias no mundo inteiro, né? Cada etnia com seus próprios costumes, seus próprios hábitos, idioma, modos de, sei lá, de se vestir, crenças religiosas ou não, enfim. Então, o mundo, as pessoas do mundo são muito diversas. Existem muitas etnias no mundo. E quando a gente fala de etnias, esse tema vai abordar esse assunto. Etnia não se refere somente à cor da nossa pele, certo? Tem todo um aspecto cultural envolvido. Aspecto cultural, né, que envolve, obviamente, a questão dos costumes, dos hábitos, do idioma, das religiões, e por aí vai. Então, a população global ela é muito diversa e ela também se distribui de forma desigual. Ok. Aí aqui tem um topozinho chamado crescimento de distribuição da população. Eu queria ler para vocês, bem rapidinho, um parágrafo só, ninguém vai morrer, não. Um parágrafozinho falando sobre o crescimento da população do mundo. Olha, porque no livro de vocês não traz esses dados aqui, eu acho eles bem interessantes para... Oxe, Maria, você ampliou demais, mulher. Eu acho eles bem interessantes para a gente entender esse negócio de crescimento populacional mundial. Crescimento demográfico é crescimento populacional, beleza? Demografia, população. Deve ter anotado em algum canto aí. Vamos lá. Hoje em dia, estima-se... Vocês estão vendo o livro, então? Estão vendo o livro? Tá aparecendo o livro para vocês? Tá. Tá, né? Também tá. Pronto, beleza. Em 2018, há 3 anos, o livro está desatualizado, obviamente, mas não deve ter crescido muito, não. Há mais ou menos 3 anos, o que é que a gente tinha no mundo? A gente tinha aí uma perspectiva de 7,6 bilhões de pessoas no mundo, em 2018. Acho que hoje deve estar em torno de 7,7 bilhões de pessoas. Quem quiser fazer uma pesquisa aí e me ajudar, eu vou amar. Quantas pessoas existem no mundo hoje? No Google, bota aí. Deve ser em torno de 7,7 bilhões. Hoje. Mas aí, o que é que a gente tem? Por que eu coloquei essa parte aqui, esse livro aqui que vocês desconhecem? Eu só quero ler isso aqui, para vocês compreenderem o crescimento da população mundial ao longo do tempo, ao longo dos anos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Deixa eu ver se eu aumentar aqui. Nem sempre a população mundial ela cresceu no ritmo rápido ou no ritmo muito lento. Nem sempre foi assim. Porque, na verdade, não existe um padrão de crescimento da população. Tiveram momentos que a população do mundo cresceu de forma mais rápida e tiveram momentos que a população mundial Ana Beatriz, mais lento. Oi. tem 7,594 bilhões. Alguém disse... Arredondando fica 7,7. Ah, pois aqui no meu tem 7,594 bilhões. É porque arredonda. Arredonda, mas arredonda para 7,6, não? É. É, né? Deve, então, pronto. Então não mudou, não, a perspectiva que está no livro de vocês. E o dado que vocês estão olhando é atual, não mudou muita coisa, não mudou, não, né? Enfim. Por quê? Porque a população mundial hoje, a gente vai estudar isso, ela está crescendo no ritmo lento. Hoje, o ritmo de crescimento da população do mundo, juntando todos os países do mundo, é um ritmo de crescimento lento. Isso quando eu falo de população mundial. Ah, Ana Beatriz, mas se a gente analisar a população do Brasil, ela é a mesma realidade de crescimento populacional que, por exemplo, a população da Nigéria, na África. Será que a população da Nigéria cresce no mesmo ritmo que a população brasileira? Será que, por exemplo, dá para comparar o crescimento populacional do Brasil hoje com o mesmo crescimento populacional que está acontecendo na Itália ou no Japão? São realidades diferentes, são países diferentes, realidades diferentes. Mas o que é que a gente vem acompanhando nos últimos anos, mulher? A gente vem acompanhando o quê? Um crescimento populacional cada vez mais lento, cada vez mais lento. Isso quando eu analiso todos os países juntos.
Mas se eu fosse analisar separadamente cada um tem sua realidade. Mas o que é que a gente observa? É que a maior parte dos países do mundo está vendo um crescimento cada vez mais lento. E isso tem a ver com o papel da mulher na sociedade. A gente vai ver isso já já. Mas já estou dando um spoiler. Então, vamos lá. Nem sempre a população mundial cresceu num ritmo boom, boom, muito rápido. Ou no ritmo muito lento. Não foi assim. Então, olha, preste atenção nesse parágrafo, o que é que vai dizer. Muitos acreditam que o crescimento demográfico, ou seja, populacional, sempre foi intenso, mas não. Mas isso não é verdade. Segundo estimativas, ou seja, estimativa não é uma coisa que é precisa, não é precisa, mas é uma estimativa, né? É um dado. Segundo estimativas, no ano 1 da era cristã, não existia nessa época, por exemplo, um censo demográfico que tem hoje. No Brasil, o primeiro censo demográfico foi realizado no ano de 1872 pelo IBGE, salvo engano. Pelo IBGE não, porque o IBGE não era criado, não tinha sido criado ainda não. Na época que o Brasil era ainda república. O Brasil tinha se tornado uma república. Não, peraí. República foi só em 1889, mulher. Então, o Brasil ainda era um império. Um império, não era? Brasil imperial. Isso, perfeito. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Sim. É lá, né, mulher? Ok. Então, o primeiro censo foi feito em 1872, mas tipo, século XIX, né? E isso aqui é uma estimativa do ano 1 da era cristã, ou seja, a gente está em 2021, ou seja, há 2021 anos estavam sendo feito aí, o primeiro estava sendo feito, não existia o censo demográfico, mas a gente, como é que eu posso dizer? Imagina que era dessa forma, porque existe uma estimativa de crescimento populacional. Aí diz assim, segundo estimativa, deu uma enrolada agora que benção Deus, viu? Segundo estimativas, no ano 1 da era cristã, o número de habitantes no mundo era de aproximadamente de 250 milhões de pessoas. No mundo todinho, 250 milhões de pessoas, no mundo todo. Hoje o Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes. Então, imagine, no ano 1 da era cristã, o mundo todo tinha em torno de 250 milhões de pessoas. É claro que isso é uma estimativa, não é um dado, né, preciso, porque não existia censo na época. Então, o número de 500 milhões de habitantes, ou seja, a população mundial só veio dobrar. Oi, eu pensava que era o meu que tinha travado. Pra mim, travou. Aí ninguém me respondeu isso. Pronto. Pra mim também travou. Travou, sim. Agora tá bom? Minha filha deu uma travada de uns 30 segundos, viu? Eu acho que a minha internet tá péssima, mas enfim. Olha, a população do mundo só veio dobrar, se tornar 500 milhões em 1650. Ou seja, o que é que vai acontecer? De 1 bilhão, ela demorou o quê? Ela demorou 1.650 anos para dobrar, né? Para dobrar, de 250 para 500 milhões. Ela demorou 1.650 anos para dobrar. De 1 bilhão, ela se tornou 1 bilhão, ou seja, ela dobrou de novo em 1850. Ou seja, se passaram só 200 anos, ela dobrou de novo para 1 bilhão. 200 anos. Aí, de 2,5 bilhões, ou seja, mais que dobrou aí, em 1950, apenas em 100 anos, a população mais que dobrou. E de 5 bilhões, dobrou de novo, em 1987. Eita, bexiga! Então, 37 anos se passaram para a população mundial dobrar. Olha aí, 2,5 bilhões em 1950 para 5 bilhões em 1987. Então, acho que vocês já perceberam a lógica, mais ou menos, o que é que eu quero dizer até agora. Eu quero dizer o quê? Que o ritmo da população, de crescimento populacional, tiveram momentos que foram mais lentos e momentos que foram, boom, super rápidos. E aí a gente vai tentar entender por que esses momentos aí tiveram momentos que foram mais lentos e momentos que foram mais rápidos. Agora, vocês não vão ver tudo minuciosamente explicadinho, não, porque esse aprofundamento desse assunto, vocês vão ver comigo ou com outro professor, não sei, no ensino médio, certo? Agora a gente vai ter uma base geral e no ensino médio a gente, fecha de cadeado. Mas o que eu estou mostrando para vocês, eu já mostro no ensino médio, certo? Eu gosto de preparar meus bichinhos já para chegar no ensino médio com os pés inteiros no chão. Então, olha, a cifra dos 6 bilhões foi atingida em 2000, ou seja, a gente tinha atingido em 1987 5 bilhões. 6 milhões a gente atingiu, 6 bilhões. A gente atingiu em 2000 e, cadê?
Em 2020, ou seja, ano passado, ou seja, esse livro está bem desatualizado, né? Mas, enfim, em 2020, estima-se que teremos aproximadamente 7,55 bilhões de pessoas em todo o mundo, em todo o planeta. O livro foi pay-pum, né? Porque, tipo, a gente tem em média o quê hoje? 7,6 bilhões de pessoas. E aqui estimou que em 2020 teria 7,55. Então, tá vendo como a estimativa, ela não é precisa, mas ela é bem em cima, assim, do dado? A população mundial que chegou a levar 1.650 anos. Alguém falou? Não, é porque você tinha dito, aí eu concordei. Ah, sim, perfeito. A população mundial, que chegou a levar 1.650 anos, né, do ano 1 da era cristã até 1.650, para poder duplicar, dobrou novamente apenas em 37 anos, que é aquele dado que eu mostrei agora, de 50 para 1987, a gente dobrou a população do mundo, de 2,5 bilhões para 5 bilhões. A gente vai estudar agora exatamente esse período, está no livro de vocês. Está dizendo, a população do mundo cresceu muito entre 1950 e 1970. Aí vai dizer, mas a partir de 1980, pipoca, dá um tempo aí, pipoca. A partir de 1980, a população do mundo vai começar a crescer num ritmo mais lento. Aí vamos estudar agora. Continue nessa aula para vocês receberem essa informação. Vamos lá, deixa eu sair daqui. Porque, mulher, no nosso livro, eu já li, já fiz até a resenha, ou então já comecei a ler para fazer a resenha, e tá dizendo isso aqui, ó. Quer ver? Oi, o que é que vai dizer no livro? Vai dizer o quê? Oi? Considerando a dinâmica demográfica em escala mundial, chama atenção o acelerado ritmo de crescimento da população a partir de 1950. Desde esse período até meados da década de 70, a taxa de crescimento vegetativo ou natural, peraí que eu vou explicar tudo isso, da população mundial, que diz respeito, cresceu de maneira intensa. Agora cresceu de maneira intensa por quê? Porque esse período aí, de 1950 até 1970, é um período que a gente vai chamar de explosão demográfica. Vai haver uma explosão demográfica no mundo. Principalmente nos países mais pobres. Nos países mais pobres vai haver uma explosão demográfica. Por quê? Vai diminuir, vai melhorar a condição de saúde desses países, em relação à prevenção de doenças, a vacinação em massa de pessoas, vai melhorar a prevenção de doenças e o tratamento, e aí vai diminuir as causas de mortes. As pessoas vão morrer cada vez menos. Mas a natalidade vai se manter estável lá em cima. Ou seja, imagine um país, por exemplo, em que a mortalidade diminuiu, a taxa de número de pessoas que morrem diminuiu, mas a natalidade está lá bombando, lá em cima, lá no topo. Então, vai ter um grande crescimento, não vai? Vai. Então, o que é que o mundo vai ter entre 1950 e 1970? Vai ter uma grande explosão demográfica. E quando eu falo explosão demográfica, eu estou falando explosão de nascimentos, porque explosão demográfica populacional. Então, explosão de nascimentos. Vai acontecer isso aí. Mas a partir da década de 70, meados da década de 70 em diante, o mundo vai começar a enfrentar um crescimento populacional cada vez mais lento. E isso tem a ver com o próximo tópico que está lá embaixo, que é a taxa de fecundidade da mulher, que é o número médio de filhos por mulher, que vem diminuindo muito a partir de metade aí da década de 70 até hoje, né? Vem diminuindo aí bastante. Mas a primeira coisa que vocês precisam saber, o que é isso? Dinâmica demográfica. Algo dinâmico é algo que fica sempre modificando, sempre se alterando, se transformando, enfim. Então, quando eu falo de dinâmica demográfica, eu estou falando de quê, mulher? Eu estou falando de uma população que está mudando constantemente seu perfil, seu padrão de nascimento, seu ritmo de crescimento, enfim. Quando a gente estuda dinâmica demográfica, eu estou estudando exatamente o quê? O ritmo de crescimento daquela população, como aquela população ela tá constituída no seu perfil etário. Tem mais jovens. Aqui tem mais adultos. Aqui predomina a população idosa. Enfim, eu estou me referindo a tudo isso aí, certo? Quando eu falo de dinâmica demográfica. Eu sei que a população, ela muda, ela se transforma ao longo do tempo. Tem momentos, eu já mostrei para vocês naquele parágrafo, que tem momentos que o crescimento é bem lento e outros momentos que o crescimento é muito rápido. Então, a população mundial, nacional, seja de onde for, ela tem uma certa dinâmica, ela muda constantemente, certo?
Então, a dinâmica demográfica diz respeito a quê? A variação da quantidade de indivíduos que habitam um determinado espaço em um intervalo de tempo específico. Então, peraí, mulher, não entendi. Explique isso direito. Vamos com calma. Bora. Imagina o seguinte, que eu estou estudando a dinâmica demográfica de Caicó. Ah, então o que é que eu tenho que estudar nessa dinâmica demográfica de Caicó? Eu vou estudar o que exatamente aqui, na dinâmica demográfica de Caicó? A quantidade de pessoas que habitam Caicó, a quantidade de pessoas que habitam Caicó, e no meu estudo eu escolhi 2020. Então, eu vou estudar dinâmica demográfica de Caicó, do município de Caicó, no ano de 2020. Então, o que é que eu vou estudar exatamente nessa dinâmica demográfica? Eu vou avaliar quantos indivíduos habitaram Caicó, na verdade, no ano de 2020. Quantos habitaram? Houve uma variação, é isso que eu tenho que entender no meu estudo. Houve uma variação de indivíduos em relação a 2019, a 2018, aos anos anteriores. Sempre que você for estudar a variação demográfica de um local, seja um país, seja uma cidade, seja um município, seja o que for, você vai estudar o quê? A variação da quantidade de indivíduos que habita aquele local, certo? Ah, e como é que você vai saber isso? Através do crescimento vegetativo. Espera aí que eu vou entrar nessa parte. Espera aí. Vamos terminar logo a dinâmica demográfica. Então, toda vez que você estudar a dinâmica demográfica, você vai estudar o quê? A quantidade de indivíduos, de pessoas, nós, carne e osso, que habitam um espaço, né? Em um intervalo de tempo. Você vai ter que fazer um estudo, então você vai ter que determinar um tempo para o seu estudo. Então, eu quero saber no ano de 2020. Ou então eu quero fazer um comparativo em 10 anos. Então, você vai pegar os 10 anos para fazer esse comparativo. Por quê? Porque sempre que você está estudando a dinâmica demográfica, a variação de indivíduos que habitam um determinado local, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar um intervalo de tempo para fazer seu estudo. Pode ser um intervalo de tempo curto ou um intervalo de tempo mais longo. Quanto mais longo, mais difícil esse estudo, porque você vai ter que pegar aí muitos anos, muitos dados, muitas estatísticas, mas enfim. Então, imagine que eu passo um trabalho para vocês fazerem um estudo sobre a dinâmica demográfica caicoense. Ou então poderia passar sobre o bairro de vocês. Aí vocês poderiam fazer assim, vixe, o bairro é muita coisa ainda, porque os bairros de Caicó são muito grandes. Eu poderia mandar vocês fazerem um estudo, orientar, mandar uma coisa muito autoritária. Poderia orientar vocês a fazer um estudo de dinâmica demográfica do quarteirão de onde vocês moram. Vocês sabem o que é quarteirão, né? A redondeza? É uma redondeza da rua. Isso, pronto. Então, imagine, Ana Beatriz passou para vocês fazerem um estudo de dinâmica demográfica do quarteirão onde vocês moram. Então, vocês vão fazer uma pesquisa. Como é essa pesquisa? Vocês vão saber quantas pessoas habitaram aquele local ali no ano de 2020. Quantas pessoas? O estudo é 2020. Então, quantas pessoas habitaram? Teve alguém que nasceu? Alguém que morreu? Vocês têm que saber. Quantas pessoas nasceram? Quantas pessoas morreram? Como era no ano anterior e como estava em 2020? Como era em 2019, a quantidade, e o que é que estava acontecendo em 2020? Quantos habitantes aumentaram, nasceram ou morreram? Aí vocês vão ter que saber aí para fazer uma variação da quantidade de indivíduos daquele local. É mais ou menos assim. Vocês teriam que fazer uma pesquisa para saber aí se alguém nasceu, se alguém morreu. Quantas pessoas também, porque vocês vão ter que fazer um estudo de crescimento vegetativo do quarteirão de vocês. Aí, mulher, agora você explica o que é isso. Vamos lá. O que é esse crescimento vegetativo ou natural da população? Ele pode ser feito no quarteirão de vocês. A gente poderia fazer isso no quarteirão de vocês. Poderia fazer isso aqui em Caicó. Poderia fazer isso no estado do Rio Grande do Norte. Poderia fazer na região Nordeste, no Brasil. E no mundo todo. Crescimento natural nada mais é do que você pega o número de nascimentos de uma população e diminui, subtrai pelo número de mortes. Aí ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Positivo se nasceu mais pessoas do que morreu. Negativo se morreu mais do que nasceu. E nulo se as duas taxas, natalidade e mortalidade, são equivalentes. Tipo assim, são estáveis. Entendeu? Não tem variação entre elas. Um minuto. Mas enfim, é isso, certo? Vejo vocês amanhã com 2 aulas maravilhosas. Certo. Tchau. Tchau.